expresso novamente os nossos sinceros agradecimentos a Mauro Faveiro, Adriano Machado, Nils Ratzak, por terem aceitado esse convite, trazendo hoje Seniority Executivo para elaborarmos sobre os temas. Também agradeço a todos vocês que estão participando hoje aqui conosco, né? Vocês que fazem a Sweatjam acontecer e agora principalmente também nas Semanas de Inovação Brasil-Suécia. É um momento muito importante para todos nós. Eu também quero ainda estender os meus sinceros agradecimentos ao nosso cônsul, Dr. Renato Pacheco, que está também nos prestigiando hoje. Muito obrigada, Dr. Renato, você sempre fomentando as cooperações Brasil-Suécia de forma tão honorável. Obrigado, Carol. Parabéns pelo evento. Obrigada. Então, vamos lá. Vamos abrir a nossa rodada. E eu me permito dirigir, então, a primeira pergunta a Adriano. Adriano, seja bem-vindo. Muito obrigada novamente pela cooperação. Oi, Carol. Adriano, como é que a digitalização está impactando a estratégia de negócio da Höganäs hoje? Puxa vida, dá para falar isso de uma forma bastante ampla, mas eu acho que tem transformado a maneira da gente fazer as coisas de uma forma geral, né? Isso tem exercido primeiro de tudo, trouxe um senso de urgência muito grande na forma da gente se adaptar. Eu acho que isso aconteceu para todo mundo, não é novidade. De uma maneira ou de outra, para a Höganäs especificamente, nós já estávamos relativamente adaptados do ponto de vista de tecnologia, então algumas pessoas já estavam trabalhando de casa, outras não tinham essa experiência ainda, então nós precisamos nos adaptar a essa realidade nova quando a gente pensa nessa condição que foi imposta pela pandemia, né? Mas se a gente migra para a expressão de transformação digital um pouco mais longe e pensa em como é que isso tem afetado os nossos negócios, a gente percebe que isso acabou afetando também, logicamente, aos nossos clientes, os nossos parceiros de negócios, fornecedores e de certa maneira, quebrou um tabu, Carol, porque é lógico que a gente sempre, o brasileiro principalmente, sempre valorizou muito as relações pessoais e o quanto a gente precisava estar presente no cliente, ter o cliente nos recebendo, visitando as nossas instalações. E, de uma hora para outra, isso não pôde mais acontecer. Nós tivemos protocolos que simplesmente vetaram esse tipo de relacionamento. Então, como é que a gente dava continuidade nos negócios com isso tudo acontecendo? De uma maneira muito rápida, e a gente percebe que isso foi substituído por esses meios que já estavam presentes, mas a gente tem que reconhecer que hoje é tudo tão mais fácil com o Zoom, com o Microsoft Teams. Essas ferramentas de colaboração, na nossa leitura, eliminaram aquela permissividade para ineficiência, Carol. Eu não sei como é que as outras empresas estão hoje, mas a gente usa bastante Microsoft Teams, por exemplo, e a cada dia descobre uma funcionalidade nova disso e como a turma tem se adaptado a trocar informações, é uma plataforma muito amigável, né? Então, não dá mais para dizer, eu não sabia, eu não recebi a cópia, o e-mail, esquece. E isso acontece não só dentro do nosso ambiente, mas com o cliente, com o fornecedor. Eles também estão muito mais flexíveis para fazer acontecer as coisas sem estar presentes. Até visitas de homologação de fornecimento, que antes aconteciam fisicamente nas fábricas e tudo mais, começam a acontecer meio que nesse ambiente virtual. Então, o que a gente percebe é essa habilidade e facilidade de se adaptar para que as coisas continuem a acontecer, realmente chama a nossa atenção e a gente está surpreso de que os negócios continuam funcionando num ritmo bastante agitado, a despeito das limitações impostas aí, graças à digitalização, eu diria. E se você pudesse escolher, então, dessas inovações e esses desafios, qual foi o maior desafio e a maior inovação da Höganäs? Puxa vida, olha, inovação foi a gente ter foi a gente ter podido fazer bom uso dessas plataformas que já estavam disponíveis, mas eram apenas aproveitadas de forma marginal, eu vou dizer assim, né? Eu acho que o desafio, Carol, foi a gente ter conseguido fazer essa transição de maneira relativamente uniforme, quando a gente pensa de uma maneira simplificada naquilo que se resume sempre às pessoas, né? Então somos todos pessoas e todos passamos por
por essa carga emocional muito grande e essa pressão que tem sido essa transição. Então, nós vamos explorar isso ao longo desse bate-papo com mais profundidade, eu tenho certeza, mas eu acho que esse seguramente foi o maior desafio de nivelar essa carga emocional e de como administrar isso para poder fazer com que as coisas aconteçam de forma segura, produtiva, saudável, principalmente, para todos nós, né? Adriano, eu sempre penso, né, eu vejo muito assim, os diferentes segmentos e setores e estruturas, e quando se tem uma cadeia produtiva, a coisa ela tem uma complexidade, né, um pouquinho maior. Muito, porque a gente está num segmento, um dos principais segmentos que a gente atua é o automotivo, e a gente sabe que há uma série de protocolos a serem seguidos e as normas que a gente precisa cumprir, todas de qualidade, por exemplo. A gente está aí se submetendo à revalidação dos nossos certificados de qualidade e aí auditorias de revalidação desses certificados, até por recomendação da própria Lloyds, não têm sido feitas mais presencialmente, o que a primeira impressão foi, puxa, mas será que isso vai ser tão eficaz? É lógico que a maturidade das equipes também já não permite mais que a gente seja leviano com as auditorias simplesmente porque elas são virtuais. Mas o próprio compromisso de dar continuidade a isso, a despeito de qualquer circunstância, fez com que as pessoas subissem o nível de exigência delas próprias. Isso foi muito interessante de perceber do ponto de vista de atitude, de comportamento das pessoas. Que bom escutar isso, Adriano. Excelente. Obrigada. Não, imagina. Mauro. Bem-vindo, Mauro. Muy bienvenido, Mauro. Gracias, Carol. Un gusto. Todo nuestro. Mauro, numa linha similar, o que a transformação digital significa hoje para os negócios da Husqvarna? Vamos dividir isso em alguns aspectos, né? Não só na parte de comunicação. Vamos dividir no aspecto produto, no aspecto cliente, canais, e no aspecto interno da companhia, né? Então, o processo de digitalização da Husqvarna já começou há muitos anos com os próprios produtos, né? A gente foi para uma robotização e produtos autônomos. Isso já traz para nós uma automação, uma digitalização bastante grande, e isso faz parte da cultura e da estratégia da companhia, né? Além disso, a gente vem também para negócios. E quando a gente fala de negócio, a gente fala de e-commerce, a gente já tem os nossos e-commerce, a gente já tem a nossa plataforma, e isso não começou agora, né? Isso já começou há algum tempo. Quando você decide para uma plataforma própria de e-commerce, por exemplo, isso leva muito tempo, demanda muita energia e investimento até que você consiga cobrir todos os detalhes. Então, a gente já vem nesse processo há muito tempo. E também a gente fala dos processos internos, né? O que significa processos internos? A robotização de processos, né? Isso eu incluo na transformação digital. Então, a gente já vem desde basicamente 2 anos incluindo robôs nos nossos processos, com uma finalidade muito simples, né? A gente quer que o nosso pessoal seja um pessoal mais analítico, mais capacitado do que simplesmente produtores de planilhas Excel e coisas assim. Então, vem em conjunto essa digitalização com a capacitação do pessoal, né? Então, todo esse é um processo. Como o próprio Adriano mencionou, algumas ferramentas a gente teve que introduzir e acelerar o processo com a pandemia definitivamente. A gente também usa o Teams, o que muda definitivamente a nossa forma de se comunicar entre nós mesmos e com os nossos clientes, né? E isso foi um processo bem interessante, porque a gente se comunica muito mais hoje do que antes. Principalmente no nosso caso, quando a gente tem uma área grande, como é a América Latina, e várias unidades, né? Antes a gente viajava muito, eu passava muito tempo dentro de aviões para lá e para cá. Hoje, não, eu faço todo o trabalho dentro de casa, junto com todo o meu pessoal, tá? Todo mundo em home office, e isso graças a esse processo de digitalização, né? Então, são vários aspectos que eu quero cobrir. Muita coisa do nosso comportamento mudou, graças a essas ferramentas, né? Mas isso já vinha num processo que eu incluo na transformação digital de produtos, né? De processos internos e de canais também de venda. Então, é uma coisa bastante ampla. Algumas a gente já vem de muito tempo e outras foram definitivamente aceleradas pela pandemia, principalmente no que se refere à comunicação.
E, Mauro, nesse momento que a gente está vivendo, a resiliência também se tornou, assim, algo muito, muito importante. Todos nós estamos comprovando nossa resiliência. E eu queria saber, né, como a cultura corporativa do Husqvarna, né, foi impactada, porque a pandemia acelerou a revolução digital, né? Então, como é que vocês trataram do bem-estar dos colaboradores? Com novas políticas? Quais foram iniciativas tomadas, Mauro? Veja, Carol, a cultura em si, ela não foi impactada, ela foi intensificada. Como empresa sueca, a gente está sempre muito voltado às pessoas, né? Isso se intensificou naquele cuidado, vem uma pandemia, o seu dia a dia muda do dia para a noite, e o que você faz? Rapidamente, o que a gente fez foi definir prioridades. E a prioridade número 1 foi cuidar das pessoas. Então, primeiro foi orientar, comunicar, colocar as pessoas em casa de uma forma segura e, em seguida, fazer com que elas pudessem trabalhar da melhor forma possível. Então, o que nós fizemos? Criamos todo um protocolo, colocamos as pessoas para trabalhar de home office, demos todos os recursos para elas, né? Desde informação até laptops, até cadeiras, eles puderam pegar as cadeiras do escritório por uma questão ergonômica, né? E um fator fundamental nesse processo, né, que intensifica essa cultura, né, é a comunicação, Carol. As pessoas vão para casa com muita incerteza. O que vai acontecer, o que não vai acontecer. Ninguém sabia de nada quando essa pandemia começou. Quanto isso ia durar, quanto não iria durar. Então, o que nós fizemos? A gente introduziu um processo de comunicação diário com todo mundo. Então, diariamente a gente ia falando, passando informação, como se as pessoas estivessem no escritório ou em campo, porque a gente já tem muita gente em campo que não está em escritório, está em home office ou viajando. Mas, obviamente, mudou o dia a dia de todos. Aqueles de campo tiveram que ficar em casa, não podem viajar, não podem visitar clientes. Então, a gente introduziu essa comunicação intensa para dar um feedback para todos de quais eram os próximos passos, qual era o status da companhia, o que todo mundo tinha que continuar fazendo e para identificar o que cada um precisava dentro desse novo ambiente de trabalho que eles tinham, né? Então, a gente se focou nisso, que as pessoas pudessem ficar confortavelmente trabalhando dentro de casa e que tivessem os recursos para cuidar dos negócios e os negócios pudessem rodar normalmente. Aí se fez valer também as ferramentas que o Adriano mencionou, a gente usa o Teams e isso ajudou muito. Mas eu diria, a comunicação nesse ponto foi fundamental. Fundamental, com certeza. Obrigada, Mauro. Nils, bem-vindo também. Obrigada também pela tua colaboração hoje conosco. Nils, como é que a inovação está sendo promovida hoje na Audi no que tange cultura corporativa e client experience? Bem-vindo, boa tarde, todo mundo. Bom, então, o que Adriano falou, Mauro falou, eu acho que é bastante parecido com o ambiente da Audi também, né? Então, nós precisamos falar sobre produtos da Audi, nossos carros já trazem uma tecnologia, uma inovação em digitalização também parecido, também dentro do indústria automotiva, né? Mas certamente o COVID-19 também acelerou esse tema de inovação que nós percebemos dentro da empresa na Audi do Brasil, né? Se reinventar, entregar novas formas para atender demandas, atender o cliente, atender outros modelos de negócios é realmente nada mais importante do que agora nessa situação que nós estamos vivendo, né? Alguns exemplos, por exemplo, na Audi, o que nós fizemos durante a pandemia. Durante a pandemia, nós lançamos, por exemplo, um serviço que chama Audi Até Você. Então, esse é um serviço, na verdade, que você atende realmente os clientes durante a pandemia em cima dos 60 anos, que ele recebeu uma solução, um serviço grátis de revisão, né, sem realmente sair da casa. Então, nós buscamos o veículo, trazer para o concessionário, fazer revisão e devolver para eles. Pago para nós no guincho e também 15% e o concessionário também deu 1% lá para o cliente final de custo também de revisão. Também o carro como assinatura nós lançamos como piloto, então, ou seja, modelos diferentes de mobilidade. Agora, essa situação também diferente agora. E também nós trabalhamos como aceleradora, uma aceleradora maior do Latinoamérica, ele chama ACE. Não vou fazer marketing agora para eles aqui dentro do webinar aqui, mas realmente bastante interessante para trazer também um outro mindset. Nós vamos falar durante a conversa, com certeza, sobre esses temas,
dentro da empresa, né? Outra cultura, outro mindset, outra forma de organização, talvez, para provocar exatamente disso, né? Porém, a COVID-19, Carol, não foi o único, vou falar, acelerador. Também, antes já nós fizemos isso. O Customer Experience que você mencionou é muito importante. A experiência do cliente, como também Mauro e Adriano falaram, é muito importante. O que significa isso para nós? Durante a pandemia, eu acho que as pessoas perceberam isso muito mais, principalmente porque nós estamos olhando agora falando com o cliente final, né? Antes, vocês talvez sabem, a indústria automotiva realmente não fala tanto com o cliente final, o concessionário faz. Mas agora nós realmente percebemos a conversa deveria ser estabelecida. É cliente para nós, Carol, não somente o cliente final, também nossos funcionários como parceiros e também nossos funcionários. Exatamente isso que Mauro e Adriano falou, né? Então, realmente, fazer uma automação para eles melhor. Nós fizemos um home office, ninguém tinha isso dentro da Audi do Brasil, fizemos isso em 48 horas. Então, é bastante importante pensar realmente no cliente. Isso eu acho que foi uma grande mudança de cultura. E Nils, falando ainda de transformação digital e inovação, esses dois temas podem parecer bastante próximos, né? Qual a sua opinião sobre isso? Eles estão tão próximos como a gente imagina, ou como eu imagino? Como é que você vê isso? É uma boa pergunta, Carol. Uma boa pergunta, porque muitas pessoas me perguntam o que realmente inovação e transformação digital não é igual, ou não é uma coisa totalmente tratada igual. Eu sou bastante analítico, né? Eu gosto de métricas, então eu vou comunicar isso como uma fórmula aqui, né? Para mim, a inovação é a criatividade mais transformação. O que significa isso, né? Criatividade, você realmente gera insights, exatamente o que eu falei antes, dos clientes, não ideias que você receber como uma conversa no bar. Não, é realmente pergunta aos seus clientes, pergunta a clientes finais, pergunta aos seus parceiros, pergunta a outras indústrias o que realmente se aplicaram. Esses insights geram uma criatividade automática. Então, depois o segundo passo de inovação é realmente como você transformar esses insights e como aplicar para realmente entrega inovação. Então, essa é a segunda parte que muitas empresas, na minha visão, esquecem às vezes. É não somente tecnologia. Inovação ou digital transformation não significa somente tecnologia. Também a cultura, mudança de cultura, né? Então, se você olhar um pouco mais no transformação digital, Carol, eu encaixar isso, na verdade, dentro do tópico digitalização. Né? O primeiro, você tem realmente transformação digital que gera eficiência, como, por exemplo, Adriano Mauro falou com Teams, né? Aplicar automatização de processos. Essa, para mim, é uma transformação digital. E, no outro lado, tem também uma parte de diversificação digital, que realmente gera crescimento de negócios. Como, por exemplo, você aplicar outros modelos de negócios, como eu explicou, por exemplo, com assinatura de carros, por exemplo, subscription. Né? Então, essa é uma possibilidade. Então, esses dois frentes de transformação digital e diversificação digital podem acrescentar sua estratégia através de dois caminhos. Você olha mais no pessoas, cultura, ou mais no lado tecnológico. Então, essa para mim geralmente são a tema de digitalização e inovação. Eles, como eu expliquei, eles são bastante parecidos, né? São conceitos realmente para melhorar seus modelos de negócios, na verdade, né? Que existente é você só melhorar eles. Você não deixa um outro processo obsoleto. Sim. Obrigada, Nils. As coisas estão com uma velocidade que eu vejo que essas nuances, né? Elas precisam também ser esclarecidas. Isso. Adriano, em 25 anos de carreira ascendente, você já está há 20 anos em cargos de liderança, né? Com base nessa tua experiência, quais são as competências, características sine qua non para um líder de sucesso? Ontem e hoje. Que mudou? Olha, vou pegar o gancho da sua velocidade aí, se eu puder, então, aproveitando, né? Talvez seja um pouco clichê se eu disser que as coisas estão se transformando muito rápido, mas eu acho que uma das coisas que ficou que tem colocado uma pressão bastante grande
em todos nós que estamos em cargos de liderança. Eu acho que é exatamente essa questão da velocidade de transformação das coisas, né? Fechou isso. Abre de novo o... Voltou isso. aqui, perdão, eu bati sem querer. Então, a velocidade de transformação tem exercido uma pressão muito grande sobre todos nós. Eu acho que se a gente pegar esse período específico que essa movimentação toda tem causado, eu acho que evidencia uma coisa que tem feito com que as pessoas que ocupam cargos de liderança têm se visto na iminência de mudar, né? Eu acho que a gente fala liderança de uma forma generalizada, mas a gente sabe muito bem que separam-se com clareza os líderes dos que são gerentes, né? Aqueles que ainda exercem posições de comando na base do controle. E, embora gere resultados, e muitas vezes isso acaba sustentando essas pessoas nessas posições, quase sempre por causa de autoridade, né? E aquele estilo um pouco mais, eu vou dizer, antigo de liderar, eu acho que essas pessoas têm, sobretudo, sido colocadas sob uma pressão maior para se adaptar num momento em que fica evidente que a gente não consegue fazer nada sozinho, que essa suposição de que as pessoas são todas substituíveis e que se você não fizer, eu te substituo, no estalar de dedos, é uma bobagem, sempre foi uma bobagem, mas nunca esteve tão em evidência. E nessa condição, a gente olha para o tipo de liderança que é a liderança que inspira, mas inspira pelo exemplo, inspira porque estabelece relações de confiança com as suas equipes, que, no fundo, são formadas por pessoas que têm competências que se completam, que se somam, né? Porque partilham de uma visão que é comum, partilham de valores que são comuns. E essa visão partilhada é alguma coisa que está permanentemente em debate, de maneira muito franca, muito transparente, muito aberta. São equipes que não se importam de colocar-se em condições de vulnerabilidade, eu vou dizer, inclusive. E aí, essa liderança de vulnerabilidade, ou a prática da vulnerabilidade, é um pouco mais do que você dizer, olha, tá bom, eu tenho os mesmos problemas que você, nós estamos sob pressão lá em casa, do mesmo jeito que você está aqui. Eu acho que é um pouco mais grave do que isso. É você dar poderes a alguém que possa te prejudicar com a maior tranquilidade, porque você sabe que ela não vai usar os poderes de te prejudicar sob nenhuma hipótese. Então, é uma liderança que consegue estabelecer relações de confiança para que as coisas fluam com velocidade, com naturalidade, independentemente de onde esteja, sem ambição de controlar o horário. E é isso que esse ambiente que a gente agora está chamando de digital, que nós estamos aqui olhando uns para os outros e tem um monte de carinhas nessa tela aqui, é preciso que esse tipo de relação exista para que as coisas fluam bem. Grande parte dos motivos pelos quais a gente, inclusive, fala aqui, olha, como a gente se adaptou bem, está funcionando tão bem. Mas não menosprezem a importância da relação pré-existente que nós construímos, provavelmente num ambiente real, num ambiente face-to-face. Então, eu vi até um pop-up ou outro aí do nosso chat, de pessoas perguntando, puxa, como é que será que esse ambiente vai funcionar no futuro? Será que o virtual vai funcionar isoladamente? Eu acredito num ambiente híbrido das relações entre as pessoas, porque a gente aprendeu a fazer muito pelo ambiente virtual, quebrou muitos tabus, mas a minha percepção é que a gente ainda vai usar esse relacionamento face-to-face para que as coisas se confirmem, mas nós aprendemos a desembaraçar muito as coisas através do ambiente virtual. As nossas equipes, eu me atrevo a dizer, de engenharia e desenvolvimento de negócios, por exemplo, hoje tem 30% mais projetos no seu pipeline do que há um ano atrás. A mesma equipe. E aí você fala, como é que vocês estão fazendo tanta coisa? Não sou hipócrita, tem uma pressão grande, nós estamos trabalhando pra caramba, mas isso é fruto também de quanto nós nos tornamos mais pragmáticos, quanto menos tempo a gente perde em trânsito. O Mauro lembrou agora há pouco aí que ele passava um tempo enorme em aeroportos e aviões. Desculpa, Mauro, eu tenho certeza que você é muito mais produtivo fazendo aí do conforto do seu home office ou até do escritório quando você vai para lá. Você não perde mais aquele tempo todo em sala de espera de aeroporto, às vezes que você teve que reprogramar o seu voo. Não é o mesmo para todos nós que experimentamos esse expediente.
sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim, respondeu. Eu vi que o Mauro talvez ia comentar alguma coisa, Mauro. Não, eu ia comentar exatamente. É verdade o que o Adriano falou. A gente perdia muito tempo em aviões, às vezes para reuniões que hoje são feitas por Teams, e a gente já tinha videoconferência, mas ninguém usava. Então, essa digitalização veio agilizar bastante esse tipo de comunicação. Então, exatamente o que o Adriano falou, ajudou muito. Colegas da área de engenharia de desenvolvimento, que estão aí mais próximos da área comercial, que rodavam 80, 90 mil quilômetros num ano, por exemplo. Aí você pergunta, quanto você andou nesses últimos 10 meses? 1000. Mas porque ele andou lá perto. E aí fez alguma diferença? Não. Então, isso aí é muito interessante. Como é que não fez diferença? E por que você andava esses 80 mil quilômetros? Então, foi uma quebra de paradigma, realmente, mas a gente não deve, de novo, menosprezar a importância dessas relações que a gente, sim, construiu num ambiente que ainda era aquele que a gente tinha confiança e sabia como fazer acontecer. Então, a perpetuidade da força dessas relações que a gente tem hoje, eu acredito, será colocada à prova na medida em que se renovam as pessoas e a gente precisará, eventualmente, manter um sistema híbrido. Essa é a forma como eu, pelo menos, acredito. Concordo, com certeza. Concordo. Obrigada, Adriano. Nils, antes de você ingressar na Audi do Brasil, onde você hoje está liderando justamente a área de IT e digitalização, você desenvolveu sólida carreira também em consultoria e foi também atleta profissional de basquete, se eu não me engano, né? Eu queria saber como que você está incorporando hoje no teu estilo de liderança essas suas experiências prévias. Bom, Carol, sim, esses são pontos bem marcantes no meu passado e eu levo isso na minha vida profissional, né? Porém, são diferentes no aspecto de aprendizado. Okay? Então, eu acho que quem me conhece, eu gosto bastante de comparar, na verdade, a vida cooperativa com o mundo esportivo. Então, eu vou focar talvez um pouco mais aqui, Carol, na resposta da atleta. Talvez algumas palavras que não pode faltar para definir um atleta são os seguintes, né? Então, acho que algumas palavras já foram colocadas aqui na mesa, alguns participantes aqui, o Mauro Adriano também colocaram resiliência, por exemplo, dedicação, disciplina, motivação, confiança. Acho que nós podemos fazer muito mais palavras aqui, né? Mas essas são algumas características que eu levo para o meu dia a dia, em cada dia. Então, acho que isso também é uma coisa. Um atleta quer sempre se melhorar em cada dia, em cada treino que ele faz, para realmente ser sempre melhor, né? Então, isso eu acho que é uma experiência muito boa que eu tinha no passado, que eu levo para a minha liderança. Às vezes também esses temas essas características, essas personalidades que eu definiu agora, então estão muito importantes para fazer uma boa liderança na minha visão. Porque eu comparar um pouco também a liderança gerente, né? Management and leadership. Isso é para mim um pouco diferente. Leadership, você inspira pessoas para trazer eles para o seu lado, para realmente motivar ele, para realmente trazer um outro valor para a empresa, um propósito, né? O management, na verdade, para mim é um pouco mais trazer resultado. Bem simples falando, tem muito mais assim, mas eu acho que isso é uma coisa bastante importante. Mas temos também exemplos na área de digitalização onde as competências de um atleta podem também atrapalhar. E algumas vezes eles ajudam e algumas vezes eles atrapalham. Por exemplo, agora no fase de crise, fazer less is sometimes more, por exemplo, essa é uma palavra um atleta, Carol, nunca quer escutar. Nunca. Ele quer sempre estrear, ele quer sempre mais, ele quer ambicioso, então, para vir para frente, né? Então, Raising the bar. Exatamente. Então, geralmente, esse é para mim o conceito de sucesso, para realmente você equilibrar, né? Nesse dia a dia, você precisa dosar, na verdade, essas competências de uma forma correta, né? Para trazer esses resultados. E talvez também, linkar isso agora com a conversa antes com o Adriano, com o Mauro, eu acho que nós falamos bastante, por exemplo, de talvez o home office sempre é só melhorar, né? O Fábio e o Rogério aqui colocaram no chat, na verdade, que essa atrapalha a inovação
ou a transformação quando você só senta em casa. Aí eu repeti também, Adriano, eu acredito, igual ele, é uma 2 dias, 3 dias na empresa e 2, 3 dias em casa. Eu acho que é uma perfeita medida para fazer a coisa mais produtiva. Mas eu acho que você precisa realmente esse face-to-face. Você precisa também encontrar essas conversas no corredor. Eu acho que é bastante importante para gerar, talvez, algumas ideias. Para você deixa, principalmente tema de inovação, a conversa é tudo. Esses insights você captura em algum momento de conversa no restaurante, no bar. Essa é importante. Agora está fechado. Não significa que você não pode inovar, porque no restaurante, em casa, você pode mergulhar muito mais agora no internet, por exemplo, para buscar, talvez, ideias que gera depois insights para o seu negócio, né? Mas sem dúvida nenhuma. Não, Nils, mas sem dúvida alguma, eu acho que o desenvolvimento também da empatia, esse desenvolvimento, né, da empatia, de criar empatia, ele pertence ao face-to-face. E nesse aspecto eu sou muito da linha do Adriano, de que houve uma construção prévia, né, Adriano? Exatamente, a gente teve que construir relacionamento para a gente agora estar navegando mais confortavelmente. É verdade, mas e eu concordo, o Nils fez um comentário, né, de que esse pensamento criativo e as ideias fluem muitas vezes das conversas informais. E foi uma das coisas das quais a equipe manifestou sentir muita falta, né? Esse exemplo que eu dei do rapaz que dirigia aí quase 80 mil quilômetros por ano, muito dessa quilometragem era vindo para o escritório para exatamente fazer parte ele que mora no interior de São Paulo, para fazer parte desse ambiente onde a gente discute, debate, resolve problemas e cria coisas novas. E quando a gente logo teve que se afastar de uma hora para outra, uma das coisas que a gente tentou fazer, nós criamos uma espécie de um happy hour virtual. Então a gente se reunia lá uma vez por semana e no espírito de tomar, depois do expediente, tomar uma cerveja com a câmera ligada e falar sobre assuntos diversos. Cada um às vezes puxava um assunto e era mais para ficar como um pano de fundo, para criar aquele espaço de uma hora de conversa. Não dava para ir para o bar, então a gente puxava a cerveja na frente da câmera, cada um na sua casa às 7 horas da noite e tal. E aquilo durante um tempo teve a sua finalidade, mas e era uma tentativa de estabelecer aquela aproximação que a gente até eventualmente fazia, como um happy hour, literalmente, porque a gente sente falta desse convívio social. É nesse tipo de ambiente, e eu tenho que confessar que a tentativa foi válida, mas é muito melhor no bar, com as pessoas todas em volta e aquela coisa lá. Isso não vai ser substituído. Por isso que, reforço, né? A interação física, ela é necessária. Isso faz parte de manter a nossa saúde mental. Nenhum de nós está preparado para viver sozinho. Não. Isolado, isso não vai funcionar. Nós não somos criativos nem de longe, tanto quanto nós somos juntos, próximos uns dos outros, trocando ideias presencialmente. Né? Eu queria... Carol, só rapidinho também, para comentar talvez uma coisa para Adriano falou. Então, acho que, Adriano, um ponto também de confiança é bastante importante nesse aspecto, correto? Porque se você fica distanciado, e você, por exemplo, um novo trabalhador, que nós temos casos agora na Audio do Brasil, como você gera já uma confiança, só conversando aqui uma coisa virtual, essa coisa de empatia que Carol falou, né? Eu acho que a palavra confiança é também com atleta, se você joga com um técnico que ele confia em você, você é muito melhor do que você não tem esse sentimento. Eu acho que essa é muito, muito importante. Eu acho que essa atrapalha um pouco nossa vida como líder, para gerar essa confiança para nossas pessoas, né? Você cria esse relacionamento, né? Precisa haver. E nessa linha, eu gostaria de escutar do Mauro. Mauro, você desenvolveu uma forte atuação, né, durante a sua carreira em diversos países da América Latina, né? Inclusive, você foi presidente da SKF na Venezuela e teve, então, uma experiência de expatriação, né, em loco lá. E nesse sentido, agora aproveitando todos esses inputs, né, como é que você vê a tecnologia facilitando ou não a liderança de equipes multiculturais e remotas? Que agora a questão multicultural, ela tem também um impacto grande, né? Tem. Mas, de novo, vamos dividir em 2 aspectos. Agora, com essa tendência e essa digitalização, fica muito, muito mais fácil a gente se comunicar com
outros países, com essas outras culturas. A gente fala muito mais hoje do que falava antes, a gente tem muito mais contato hoje do que antes, então facilitou muito. Mas o Nilson comentou uma coisa que é fundamental, você tem que gerar confiança primeiro para que a sua comunicação seja muito produtiva. E isso eu fiz viajando ao longo dos países, né? Por todos esses países, né? Então você cria essa confiança, as pessoas te conhecem face to face, e aí hoje a gente se utiliza dessas ferramentas como facilidade. Por isso que, tocando aqui um pouco no que eles falaram, essa questão vai ser híbrida, não vai ficar só no digital, porque necessita de um convívio social para criar a confiança que o próprio Nilson falou, tá? E tem certos aspectos, como você fala, por exemplo, de treinamento digital para certas atividades não funciona como treinamento pessoal, face-to-face. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente tem máquinas. Essas máquinas a gente precisa ir para campo, que o usuário toque as máquinas, que ele ponha para funcionar com a nossa orientação para que ele tire o melhor proveito disso. Você não substitui isso pelo digital, tá? Então, isso mesmo de longa distância com outros países e tudo mais, facilita muito a comunicação, mas a gente ainda vai precisar, mais cedo ou mais tarde, voltar a um híbrido de estar viajando, estar em contato com as pessoas, né? Agora, esse entendimento de cada cultura é fundamental, porque você fala de América Latina, qual é a grande vantagem? A gente tem 2 idiomas, o português e o espanhol. Parece fácil, né? Mas não é não. Cada país tem uma cultura distinta. Dentro do próprio país, assim como no Brasil, você tem culturas distintas. Mesmo que sejam países menores do que o Brasil, a gente tem culturas. E a gente precisa entender isso do ponto de vista do usuário final. Então, quando você entende isso, depois, digitalmente, você pode tirar proveito disso. Mas você vai ter que entender cada uma dessas culturas para tirar, então, o proveito da comunicação digital. Então, esse é um fator fundamental na hora de conhecer cada país e trabalhar com cada país. Tem que conhecer a cultura, tem que conhecer os hábitos e tem que se adaptar a cada uma delas para você estabelecer, aí sim, uma comunicação dentro do mesmo idioma, né? Aí sim você pode tirar proveito de tudo isso, né? Mas é essencial, né, Mauro? Você nesse aspecto é um expert, mas se a gente vai fazer um approach, por exemplo, de um candidato na Colômbia é uma forma, na Argentina é outra forma. Totalmente diferente. No México também já é outra forma, o Chile é outra forma, os chilenos e os argentinos não gostam muito de serem confundidos, e assim vai, né? Isso é super importante, Carol, porque isso traz um impacto no relacionamento muito forte. Por isso que eu digo, se você estuda a cultura, e até dentro do país, das regiões, se você estuda isso, entende isso, respeita isso, você pode ir atrás de conquistar a confiança dessas pessoas. Porque a confiança não adianta você falar, pode confiar em mim, você tem que conquistar isso através das suas atitudes. E as atitudes têm que estar alinhadas com a cultura de cada região, às vezes, né? Então, isso é sumamente Mauro, importante. maior conquista e desafio nessa tua época venezuelana? Eu estou muito curiosa. Maiores conquistas. Vamos lá. A gente, em 3 anos, dobrou a empresa, o negócio da empresa. Essa foi uma. A segunda conquista foi ter deixado uma equipe de alto desempenho lá. E a terceira grande conquista foi ter feito muitos amigos. Bons e muitos amigos. Eu já voltei há mais de 15 anos e até tenho contato com eles até hoje. Então, para aqueles que não conhecem muito a Venezuela, é um país fantástico. Obviamente tem seus desafios que todo mundo conhece, mas são pessoas e uma natureza espetacular. Então, esses foram as grandes conquistas. Como desafios, não é? Aí eu usei uma estratégia bastante simples, né? Tenho 2 orelhas e uma boca. Então, vamos ouvir primeiro. Então, a primeira coisa que eu fiz chegando lá foi ouvir as pessoas, né? Então, o desafio era entender as pessoas primeiro, entender a cultura deles, como eles trabalham, o modelo de negócio que eles faziam e qual a relação que eles tinham com os clientes, que eram revendas também, e com usuários finais. Depois, o outro desafio era, dentro desse cenário, definir uma estratégia viável de aplicação para aquela cultura, para aquele ambiente. O ambiente econômico é muito desafiador, né? E o terceiro grande desafio era conquistar as pessoas para se juntarem a essa estratégia e fazerem dela
uma realidade, tirar do papel e implementar isso. Então, esses foram os 3 grandes desafios, né? E funcionaram muito bem. Agora, vamos ao segredo. Como que funciona, né? Exatamente como eu falei, a gente ouvindo as pessoas primeiro, desenhando junto com eles essa estratégia, fazendo com que cada um pusesse a sua digital nisso, isso dá um sentido de pertencimento à estratégia e explicando o porquê das coisas. Isso, para mim, é fundamental. Você tem que deixar claro o porquê que as pessoas podem ir nesse caminho, não podem ir no outro, e compartilhar essa decisão com elas. Quando elas se sentem, né, sentem o pertencimento a isso, elas fazem o trabalho o melhor que elas podem, porque elas se sentem colaborativas. E todo mundo, no fundo, colabora. Eles só precisam se sentir valorizados nesse ponto. E foi isso que a gente fez naquela época, que funcionou muito bem. Daí também ter muitos amigos. Funcionou por isso, por respeito às pessoas, por respeito à cultura também. Então, não adianta chegar lá, por exemplo, você chegar num país como a Venezuela e querer implementar uma velocidade como você tem em São Paulo, né? Antes, inclusive, da pandemia. Aqui tudo sempre é uma loucura, a gente está sempre com pressa, correndo para cima e para baixo, e aí quando você chega, por exemplo, na Venezuela, a velocidade é muito menor. Mas é bom entender o porquê que é menor. O clima lá é muito mais quente. É muito. Então, é difícil conviver com a temperatura em certas regiões da Venezuela. Então, a gente tem que entender que as pessoas cansam mais fácil e tudo isso tem que ser respeitado, né? Então, esse foi o grande segredo. Entender a cultura, fazer com que eles participassem e explicar o porquê das coisas. Isso foi um grande, para mim, ensinamento, né, dentro da carreira. Foi uma experiência e tanto. E, Mauro, se eu me permito ainda, nesse processo, né, de inclusão, de empowerment, como você está mencionando, esse sentimento de pertencimento, né? Além disso, a gente também precisa se sentir tão à vontade de podermos ser únicos, porque aí que realmente acontece o engajamento, né? Exatamente esse ponto, mas você tem que deixar que as pessoas percebam que elas têm essa oportunidade. Né? Elas têm isso. E aí vem a resiliência e vem um pouco da humildade também. Só para dar um exemplo, quando eu fui para lá, eu estudei muito espanhol antes. Muito. Por que muito? Porque eu não queria chegar lá com um portunhol ou como uma aparência de estrangeiro. Eu queria parecer ao máximo que eu pudesse como um venezuelano. Impossível, né? Impossível, você sempre vai ser um estrangeiro nessa situação. Mas eles entenderam o esforço que eu tinha, né, para chegar ao nível deles. Isso criou um certo respeito e começa daí uma certa criação de confiança. E depois, o resto das atividades, você acaba conquistando mais as pessoas, né? Mas esse engajamento é fundamental. É fundamental. Obrigada, Mauro. Adriano, uma pergunta bastante pessoal. Como você está se sentindo hoje? Como é que você está se sentindo líder hoje nesses tempos, né? Você mudou alguma coisa no seu estilo de liderança? O que você talvez esteja fazendo diferente? Como é que está sendo? Olha, Carol, eu vou dizer para você que, eu não sei se surpreendentemente, mas na minha posição, não. Eu me sinto bastante à vontade, me sinto muito bem adaptado. A gente, naturalmente, é importante lembrar, como o próprio Mauro reforçou aqui, né? É preciso valorizar tudo que a gente construiu de relacionamento antes de chegar a isso aqui tudo. Então, a manutenção desse relacionamento que a gente tem hoje, essas conquistas e a nossa habilidade de acelerar muito das coisas que nós temos feito, fazendo bom uso das ferramentas que agora a gente consegue usar, quebrando algumas coisas que até então eram um tabu, vem muito dessa confiança que a gente estabeleceu com a equipe. Então, a gente mergulhou em algumas iniciativas sem medo, né? Eu acho que esse foi um ano que impôs uma porção de desafios para todos nós. E eu me sinto muito orgulhoso de muitas das realizações que a gente teve aqui. Mauro, logo no começo da fala dele, vinha contando alguns dos cuidados que eles tiveram relativamente à comunicação com os colaboradores e de como foi todo aquele processo de orientar para que as pessoas se protegessem, preservando saúde. E isso me remeteu a algo que parecia um passado tão distante e, no fundo, não foi. Foi isso faz 6 ou 7 meses, um pouco mais talvez,
E foi algo em que a gente mergulhou com muita dedicação também e foi fundamental para que a gente tivesse chegado até aqui. E nós fizemos tanto desse movimento que agora, por um instante, até eu havia me esquecido, devo confessar a vocês, né? Mas ouvindo o Mauro falar logo no começo, a gente fala, caramba, todos os comitês que a gente criou de crise, como nós chamamos, e nós nos juntávamos todos os dias, literalmente no começo, porque nós operamos num ambiente fabril, onde estão os escritórios, e, infelizmente, não se fabrica pó de ferro de casa, não dá para fazer isso de home office. Então, como é que a gente transformava esse ambiente seguro para aqueles que precisavam estar aqui produzindo, né? Então, ouvir, como o Mauro falou, né, permanentemente essas pessoas para entender o que é que as afligia para vir e voltar de casa, se era o transporte público, como é que a gente podia fazer o esquema de carona solidária. Olha, é que a gente usa o vestiário e muitas pessoas se reúnem lá ao mesmo tempo. Nós chegamos a pôr um bedel, literalmente, para tomar conta do acesso ao vestiário e limitar o número de pessoas que entrassem no vestiário. Para pegar exemplos muito simples, mas de um esforço de exatamente ouvir o que afligia as pessoas e como é que a gente podia reagir a isso. Quando era difícil de comprar álcool gel, a gente comprou um monte disso tudo e fez um trabalho de distribuição e de conscientização. Parece algo que foi tão distante, mas foi tudo parte desse processo de construção de um relacionamento de confiança, né? Em que as pessoas se sentiram parte disso. Nós não fizemos isso trancados numa sala sozinhos, a gente convidou essas pessoas para participar desse processo de uma maneira engajada. Então, acho que o que a gente fez até hoje e que tem permitido com que essa experiência que foi difícil, principalmente de passar pela barriga da crise, tenha sido a mais breve, que hoje a gente já está aí numa situação muito mais acelerada, e eu me refiro, inclusive, não apenas aos novos negócios, mas aos negócios correntes, muito mais acelerada do que aquela pré-crise. Isso foi graças a esse trabalho de preparação que a gente pôde fazer, mas também de confiança, que fez com que as equipes conseguissem produzir, se sentir engajadas, mas também seguras de gerar esses resultados, seguras de cometer erros, de correr riscos, né, de acertar e errar. Infelizmente, a gente cometeu muito mais acertos do que erros. Então, eu acho que eu me sinto bastante satisfeito, bastante feliz de estar aí fazendo parte dessa equipe que construiu abriu essa picada, eu vou até dizer, até aqui, mas porque realmente já tinha uma relação bastante forte, bastante entrosada para que a gente tivesse chegado nesse ponto. Parabéns, Adriano. Obrigada. Nils, rapidez para a gente agora também poder participar com a nossa audiência de perguntas e respostas. Rapidez. Hoje, os maiores desafios para os CIOs implementando a digitalização, processos de digitalização, quais são skills essenciais nessa função? Bom, essa rapidez é difícil pergunta, Carol. Mas eu vou tentar. Eu acho que não tem uma resposta certa aqui, né? Não tem preto ou branco. Eu acho que é essencial realmente put people first. Eu coloquei isso agora em inglês porque exatamente essa frase eu gosto, put people first. Eu acho que essa resume também que Mauro e Adriano falaram também durante o bate-papo aqui, né? Então, put people first, eu acho que mais importante para mim, sobre as outras coisas que nós falávamos com confiança, com certeza, empoderamento das pessoas, eu acho que é muito importante na empresa. Sem empowerment, os funcionários não andam conjunto, como também Adriano e Mauro falaram. Colaboração, acho que é essencial skill para gerar uma colaboração dentro de um ambiente, aceita falhas. Então, essa também, eu acho que sempre também é muito, muito importante. Uma liderança assertiva, na verdade, como você deveria fazer? Qual realmente, talvez, aspectos muito importantes para a liderança, na minha visão? Você deveria ser uma clara visão, missão, talvez para a digitalização, como José Juiz Barbosa também colocou aqui no chat. Claro, a digitalização não é uma coisa nova, a inovação também não. Épocas já atrás, né, que nós fizemos digitalização. Mas clara visão, missão, uma roadmap clara também com os portfólios e iniciativas e também resultados importantes. O essencial, na minha visão de liderança, inovação, return on investment, para mim não são dilemas, ele deveria ser
se acrescentando. Eu acho que essa trazer depois um resultado para um valor, um propósito bastante válido para a empresa. Isso são bem rápido respondendo essa pergunta bastante difícil em 2, 3 minutos. Obrigada, mas eu gostaria agora também de dar espaço aqui aos nossos convidados. E tem um convidado que nos está acompanhando desde Portugal, Lisboa, que também, né? Juliano Zanoni, bem-vindo, Juliano, um prazer te ver aqui conosco. Essas coisas bacanas que a tecnologia ela nos permite. Juliano, eu vi a sua pergunta. Por favor, faça você mesmo aqui aos nossos guest speakers. É que eu trabalho numa empresa de logística também no ramo automotivo e nós aqui em Portugal, acho que um pouco antes do Brasil também sofremos um pouco mais, sofremos bastante com essa questão de lockdown e voltar todo mundo para casa e também disponibilizamos até telas e computadores e todo o escritório, todos voltaram para casa também com uma infraestrutura bem adequada. Mas muito no começo, onde nós tivemos o lockdown, percebi claramente que, assim, a minha sensação parece que eu nunca tinha trabalhado tanto na vida. Foi um excesso. Os comitês anticrise e as comunicações com a nossa matriz na Alemanha, com um excesso de comunicação, de até coisas simples, onde vamos comprar máscaras e vinha coisas descartáveis e depois dava problema. E reuniões daqui e de lá, assim, a agenda estava completamente cheia e eu sou muito focado numa filosofia Lean e o excesso de comunicação também é um desperdício e a gente fala assim, nossa, eu vou acabar enlouquecendo aqui porque tá exagerado quando nós estamos quase o dia todo ali em chats e conversas. Voltava para o e-mail, nossa, já tem 200 e-mails aqui, como é que chegou tanta coisa? Onde estão essas pessoas enviando tantos e-mails? E parecia no começo assim algo exagerado. E a razão da minha pergunta, parabenizo aí todos os colegas que estavam aí falando, eu gostei muito do speech de cada um. Realmente essa transformação, mas eu vejo assim também, passa até a ser uma certa revolução dentro da nossa vida aqui profissional. E tem que trazer algum mecanismo de combater alguns excessos, porque senão passa-se demais e passa a não ser tão produtivo. Também tem o lado, vamos dizer, negro também do excesso de comunicação. Então, por isso que eu joguei essa pergunta num sentido assim mais construtivo possível. Se vocês também passaram por isso e como vocês veem essa necessidade também de ter um pouquinho de improvement nisso aqui, não perder um pouco o foco, né, das conversas, né, e nesse novo canal aqui que está disponível. Obrigada, Juliano. Senhores. Vou pegar essa. Então, vamos lá. Danone, é o seguinte, isso não foi privilégio seu, não. Acho que todo mundo passou por isso, né? Nessa ansiedade de passar a informação para as pessoas, para que elas se cuidassem e, ao mesmo tempo, manter o negócio, houve um excesso de comunicação, definitivamente, mas que era importante. É uma fase de adaptação. Tá? Então, isso foi realmente fundamental no começo. As agendas. Com o Teams, por exemplo, nós utilizamos Teams, você pode usar qualquer outro sistema similar, as agendas ficaram superlotadas. Eu costumo dizer que nos 2 primeiros meses de pandemia, a minha agenda parecia de um médico. De hora em hora tinha reunião, porque aquilo que você fazia antes, de levantar e falar com outra pessoa na mesa ali, agora se transformou numa reunião. Então, todo mundo agendando reuniões o tempo todo. Isso, obviamente, lotou as agendas. Então, todo mundo trabalha mais, ficou mais produtivo justamente porque as pessoas trabalham mais, mas esse é um processo de adaptação. Vou te falar até onde a gente chegou. A gente chegou num controle de estabelecer que não se podem marcar reuniões em horário de almoço. Porque quando todo mundo está em casa, cada um almoça num horário. Então as pessoas se sentem na liberdade de marcar uma reunião com você, não no horário de almoço dela, mas ela também não respeita o seu. Então a gente foi adaptando essas coisas a essa situação nova que cada um tem dentro de casa, né? E a gente foi entender também o que cada um tem dentro de casa que a gente pode ajudar. Você imagina que se não tem escola, onde estão as crianças? Dentro de casa. Fazendo o quê? Homeschooling.
Como é que eles ligam o computador? Como é que eles fazem a tarefa de casa? Quem monitora tudo isso que não existia antes? Então, muitas coisas mudaram dentro da casa das pessoas e, obviamente, no seu ritmo de trabalho. Então, não é um privilégio seu aí em Portugal, toda essa situação. Todo mundo está passando por isso. Mas, de novo, esse é um período de adaptação. Já melhorou, para nós aqui já melhorou, mas ainda não atingiu o seu ideal. As pessoas estão trabalhando mais. E aí vem um outro cuidado. Tem que manter uma certa comunicação, um certo controle, para que as pessoas mantenham a saúde física e mental. Né? Então, essa aqui é a experiência que a gente está tendo aqui na Husqvarna. Tá bom? Espero ter colaborado contigo aí. Muito obrigado. Muito bem. Quem mais? Vamos lá. Perguntas. Quem quiser levantar a mãozinha. Estou vendo aqui o chat. Fábio, você tinha uma pergunta, né? Os trade-offs entre o... Vamos lá, Fábio. Sim, bom, primeiro quero parabenizar a todos pelo excelente bate-papo. Acho que é um bom momento, né, compartilhar essas impressões, pontos positivos, pontos negativos, desafios desse novo mundo. E uma das coisas que surgiu num debate que eu tive inclusive com a sócia diretora lá da Tendências, a Elizabeth Farina, a gente estava conversando e aí ela falou que sente muita falta desse networking mais tete-a-tete, pessoal mesmo, né? Então, as reuniões, os eventos corporativos, as feiras, enfim, eles criam oportunidades daquele café no canto, sacar que uma outra pessoa quer falar com você, então você vai lá, se aproxima, um almoço, um happy hour posterior, né? E a impressão que se dá é de que, para fins de geração de conteúdo, transmissão de conteúdo, as plataformas virtuais são muito boas, geram essa eficiência. Mas talvez elas não substituam perfeitamente essa outra interação mais física que gera oportunidades de negócios, né? Que gera ideias, que gera conhecimento do outro, que talvez dessas novas formas a gente não consiga extrair tão bem. Aí eu queria saber de vocês, né, do grupo, como é que vocês veem esse trade-off entre o networking físico e o digital? Obrigado. Posso? Vamos, Adriano. Olha, Fábio, obrigado. Eu acho que é extremamente relevante o seu comentário e ele faz eco com aquela minha percepção de que a gente não vai abandonar jamais o trabalho e o relacionamento pessoal, né? Um dos exemplos que a gente tem aqui bastante claros, e é até uma brincadeira que a gente faz com o pessoal da área comercial, né? Que a forma de você descobrir o que é que o cliente está cozinhando lá na cozinha dele é exatamente quando você, nas visitas, vai ou lá tomar o café, ou depois de uma conversa qualquer, você, caminhando pelo escritório, faz aquela parada para conversar com alguma outra pessoa que, a propósito, que bom ver você aqui, e engaja-se com uma outra conversa, além de tudo que você comentou, de feiras e eventos, ou seja, a gente também sente muita falta disso. É impossível conseguir fazer isso através dos eventos digitais, que tem inclusive assediado todos nós aí, a quantidade de convites que a gente recebe para participar e de reuniões e até eventos super interessantes. É difícil até selecionar qual deles a gente vai participar com as agendas cada vez mais cheias. E aí você começa a perceber que sobra cada vez menos tempo para fazer exatamente esse network. Então a gente precisa se disciplinar para selecionar melhor e ao mesmo tempo trabalhar para voltar a ter esses encontros pessoais, porque eu pessoalmente acredito que eles são fundamentais para você, em parte, discutir a inovação, que a gente falava um pouco com o Nils lá, as pessoas precisam trocar ideias, elas precisam estar próximas, esse networking é fundamental, eu pelo menos acredito muito nisso, e eu não consigo enxergar a gente substituindo, pelo menos integralmente, não, esse relacionamento com as plataformas digitais. Não na nossa experiência de negócios aqui na Robles. Obrigada. Mais alguma perguntinha? Eu vi uma pergunta do Dr. Renato aqui no chat. Dr. Renato. Carol, parabéns mais uma vez pelo excelente evento, a todos os palestrantes e queridos amigos aí, Mauro, Adriano, Nils, que eu conheço agora também. Achei muito interessante essa questão da inovação na liderança, porque hoje muitas empresas buscam expatriar os seus colaboradores para que eles possam não só obter conhecimento técnico, mas de gestão também no modelo que
é matricial, você sai do Brasil em busca de novos conhecimentos. Mas hoje não é necessário mais sair presencialmente fora do Brasil, né? Fisicamente, você pode sair do Brasil apertando a tecla do Zoom, do Teams, como vocês falaram. Então, assim, eu queria ouvir um pouco de vocês se, com a volta desse novo normal, ou com uma vacina eventual, isso vai deixar de existir ou vai ser acelerado? Qual que é a impressão de vocês? Obrigado. Agora eu tenho uma onda para responder o seu Renato. Então, eu vou rapidinho. Renato, eu acho... Esse assunto consulado da Embaixada Sueca sobre... Klaus? Exatamente. Oi, Klaus. Estava desligando o microfone, eu acho, certo? Agora, Klaus? Tá bom. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Então, Renato, eu acho que eu tenho experiência, na verdade, já antes do corona, que o networking effect eu tinha, talvez até responder também parcialmente o Fábio também. Eu acho que algumas coisas, eu acho que Adriano mencionou isso, alguns temas, eu acho que muito produtivo, muito eficaz, que você realmente faz esse toque rapidinho no Teams, conversar rapidinho 1 hora, decidimos. Eu tenho muita relação nos Estados Unidos. Então, eu vi até a confiança e até o relacionamento cresceu por causa dessa ponte agora que realmente está bastante rápido, né? Porque antes nós temos regional Américas, nós tínhamos reuniões de CIOs. Então, agora não tem isso mais. E nós fizemos isso agora 3 ou 4 vezes já online. É perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Claro, falta a cerveja, o vinho, depois da conversa, a janta. Essa nunca vai, como o Fábio também mencionou, essa nunca vai tirar. Nós somos humanos, nós não somos robôs, né? Então, mas eu acho que também, Renato, depois vai equilibrar, também como nós falamos. Vai ser essa tema híbrida entre home office e não. Nós decidimos talvez um pouco mais clever, muito mais smart, se nós vamos gastar dinheiro agora travel para a Alemanha, que gasta, não sei, 20 mil reais por viagem, com tudo inclusive, ou você realmente faz isso agora, porque provou que realmente esse tema de virtual funciona muito bem. Em alguns aspectos, não vai evitar, eu acho que não vai muito mais acelerar que nós estamos agora nesse estado agora atual, eu acho. Mas eu acho que nós entramos nesse tema híbrida e depois todo mundo repensar realmente, necessita realmente para viajar. É uma desperdício de tempo e de energia também. Então, eu acho que muitas pessoas agora respeitaram isso. Bom para a natureza é bom para nós, né? Exatamente. Obrigada. Obrigado. Temos ainda uma perguntinha. O Alan queria fazer uma pergunta. Alan, por favor. Sim. Boa tarde a todos aí. Parabéns também pelo evento. Extremamente rico aí em informações. E quando se fala em resiliência, se nós buscarmos aí uma definição na física, nós falamos que é algo que sofre uma alteração e depois ele volta à forma original, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês no seguinte, né? Tem surgido uma definição, né, que se chama antifrágil, que seria algo parecido com a resiliência, porém, até pegando um gancho aí do exemplo do esporte, da News, que assim o que nós estamos tirando de aprendizado desse momento e para que a gente possa sair mais forte. Não voltar ao que éramos antes, mas o que nós estamos agregando de experiência para que quando nós chegarmos do outro lado, sentirmos mais fortes, mais preparados para o que vem pela frente. Bom, talvez... Posso pegar a escala? Ô, Nilson. Não, vai para frente, Mauro. Vai. Alan, é o seguinte, eu acho que o mais importante que a gente tem, nós estamos vivendo em situações extremas, né? Antes a gente não tinha esse limite, viajava muito, fazia muitas viagens para 1 dia ou 2, cheguei a fazer várias longe,
para voltar em seguida, e a gente está aprendendo que isso não era tão necessário. Por outro lado, a gente está aprendendo o quanto faz falta também a gente ter uma interação social, né? seja por lazer ou seja profissional, com as pessoas para trocas de ideias e trocas de experiências. O fundamental nesse processo todo vai ser a gente parar para pensar o que nós estamos vivendo agora, o porquê nós estamos vivendo isso e qual é o melhor proveito que a gente pode tirar de toda essa situação e aprendizado pós-pandemia. Qualquer situação que a gente enfrenta, seja no lado pessoal ou profissional, nos traz um ensinamento. E é isso que essa pandemia está nos trazendo. De onde ela vem? De onde ela se origina? É na falta de alimento? Então, o que a gente tem que fazer no pós-pandemia para evitar uma nova depois? De que forma a gente pode melhorar o uso de recursos? Como disse o Nils, né? É bom para a natureza que a gente talvez não viaje tanto. Né? Bom para as pessoas, bom para a natureza. Mas vai existir um equilíbrio. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade única pós-pandemia de trocar experiências, como a gente está fazendo aqui, e falar, e agora, como é que a gente tira o melhor proveito desse ensinamento que esse momento de vida está trazendo a todos? Veja que coisa interessante, é um momento único, né? Todo o planeta está unido, né, contra um inimigo que ninguém nem enxerga, não sabe nem de onde vem, mas estamos todos unidos nisso. E essa tendência que eu acredito que a gente tem que levar adiante é que depois dessa pandemia a gente tem que continuar unido para falar o seguinte: qual é o melhor ensinamento que a gente tira dessa lição e de que forma a gente trilha um novo caminho para uma nova situação daqui para frente, né? Essa é a minha visão. E a gente vai ter que olhar muito mais para uma questão de sustentabilidade daqui para frente do que já vinha olhando, né? Mauro, talvez, permitindo talvez o acrescentamento aqui, Alan, eu acho muito legal que você colocar resiliência nesse aspecto que você depois sai mais forte, né? Então, realmente é uma parte do resiliência. Reflexão, eu acho que Mauro colocou, né? A palavra reflexão, isso é realmente, a minha pergunta é resposta também para Renato, né? É reflexão durante essa pandemia. Então, eu espero os bons líderes refletindo muito mais. Pessoalmente, eu posso dar 2 exemplos, por exemplo. Para mim, a paciência é persistência. Eu acho que são as palavras que eu aprendeu muito agora durante a pandemia. Paciência, porque esse tema que nós falamos tudo hoje gera um estresse enorme e você ainda precisa ficar muito paciente. Mentalmente bem alocada, eu acho que nós saímos dessa parte muito mais forte. E também persistência, como o Mauro falou. Cada vez, a agenda de médico, cada vez nós realmente está trabalhando, persistente, olhando para o resultado. Eu acho que isso também forma uma diferente working ethic, que realmente nós aprendemos, espero, durante a pandemia, né? Essa gera a minha visão muito resiliência. Obrigada. Obrigada, Maura e Nilson aí pelas colocações. E eu vejo que é nesse sentido mesmo, né? De buscar sair mais forte. E eu acho que é um processo de autoconhecimento, né? E a gente entender, falar, será que eu preciso viajar tanto? Não, talvez eu não precise. É o que a questão de falar, como que vai ser? Tudo home office ou volta tudo? Não, é híbrido. Então, eu acredito que é buscar esse autoconhecimento de como nós podemos fazer a gestão de uma forma mais eficiente e também pensando no meio ambiente, no trânsito, enfim, tudo é uma cadeia, né, que vai gerar benefícios aí para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Carol. Obrigada, Alan. Nós já nos estendemos bastante, mas temos ainda umas 3 perguntinhas. Vamos lá. Nos prestigia hoje também Jan Eichbaum, né? Jan, cônsul de Luxemburgo, um prazer ter-te conosco. Prazer, Carol, e parabéns também pela excelente troca de experiência. Adriano, bom te rever aqui. A gente se viu em Mogi das Cruzes já também, não sei se você lembra. E falando de inovação, a gente agora, junto com um projeto, vamos fazer Mogi uma cidade digital, né? Não sei se você está sabendo disso. Estou sabendo, o Cláudio Costa comentou comigo. Então, e acho que isso é bem na linha do que nós estamos conversando. Eu só queria fazer 2 comentários, né? Eu estou no board de uma iniciativa da União Europeia para inovação e tecnologia, onde a gente tem ministrado vários cursos
justamente para os CEOs de empresas, para que a inovação seja não um departamento de uma empresa, mas sim um espírito de inovação dentro. E essa pergunta ou comentário vai para o movimento, quer dizer, de cima para baixo. Mas eu também queria comentar, recentemente estava falando com o presidente de um grande banco, que falou, ele fica contente que os concorrentes deles estão diminuindo e trabalhando home office, enquanto ele vai continuar fazendo, ainda tendo seu time fisicamente, dividindo entre escritório não, e principalmente a razão que ele deu, ele falou que a riqueza de estar perto do time dele nos momentos de criatividade e troca de informações, é isso que vai fazer a diferença entre o híbrido e o de poder. Então, projetos que são mais administrativos, que têm processos e que têm sequências, pode ser feito muito bem em casa, como hoje vários call centers já têm as suas pessoas não mais em centers, mas passaram a trabalhar em casa também, né? Mas, do outro lado, onde nós temos um relacionamento com os clientes, né? Isso nunca, eu acho que o Nils falou isso muito bem, né? Onde você precisa do contato e atenção daquele que está te vendendo alguma coisa em termos de uma prestação de serviço, o contato pessoal vai ser muito, contato pessoal e trocas de criatividade fora da estrutura vai ser uma coisa bastante diferente também, né? Então, só queria comentar que essa palavra nova, né, do novo normal híbrido, né, entre ficarmos em casa, mas também o que vai mudar é a condição justamente do nosso tempo, né? Tem gente que gosta de trabalhar de manhã e ir embora mais cedo para casa. Então, o tempo do trabalho, tanto na Europa como efetivamente aqui, vai mudar também bastante, que tem gente que trabalha mais à noite ou quando tiver relacionamento com o cliente vai para fora e volta e trabalha mais à noite em casa para fazer suas coisas mais estruturadas. Então, só queria, né, eu acho que a inovação, e parabenizo também o meu querido amigo e colega Renato e obviamente, Carol e Jonas por essa Semana da Inovação, porque a gente está na inovação e a inovação justamente ela está lá onde a gente usa tecnologia para poder prestar um serviço / produto melhor também, né? E é esse momento que adiantou esse speed, mas eu queria justamente dizer que o DNA da inovação tem que partir de cima para baixo e de baixo para cima, né? Quer dizer, não adianta ter um departamento de inovação como você tem, né, em várias empresas, né? Você tem, né, Braskem tem 350 pessoas na área de inovação pelo Brasil, Europa e Estados Unidos. Então, a ideia da inovação ela tem que estar intrínseca a qualquer função dentro de uma empresa. Obrigado por comentário. Eu só queria fazer esses 2 ou 3 comentários em cima dessa excelente colocação de vocês. Meus caros, temos ainda 2 perguntinhas antes da gente concluir, porque eu sei que a agenda de todo mundo tá pesada. Eu queria também aproveitar a gente fazer uma foto bacana do nosso evento. Vamos lá, então. Rogério Cortez. Rogério, onde estás? Rogério. Sim. Tudo bem? Boa tarde a todos. E desde já cumprimento a Câmara pela realização excepcional. Questão de inovação é muito interessante. No meu trabalho, que é só serviço, eu tenho experimentado muito disso aqui em Brasília e tenho me encantado com isso. E eu, pelo que cada um falou, me chamou a atenção algumas palavras ali também do Nils, e a minha pergunta era a seguinte, Nils. Essa eficiência que hoje a gente já reconhece acontecendo em home, você vê como um facilitador da inovação e da transformação? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Rogério.
Bom, como eu falei no speech já, eu acho que tem pro e cons, né? Tem vantagens e desvantagens, né? Então, como falamos, a físico, tira a físico, as pessoas não conversam mais, né? Também, como o Jan falou, é muito importante você ficar na frente. Eu acho que Mauro falou também, se você experimentar os produtos, você precisa ficar louco. Não pode ser virtual nunca. Agora, gera criatividade, gera inovação e transformação. Você pode buscar uma coisa, pessoas gostam, entrar na internet, buscar os insights, né? Escrever o livro, você pode fazer isso na sua sala, no interior, não precisa frequentar no São Paulo, pode ser. Algumas outras pessoas, indo para uma aceleradora, eles precisam conversar, que precisa se debater, mas não virtualmente, físico. Então, Rogério, a pergunta é bastante, de novo, de pessoa, né? Qual pessoa você é? Eu acho, num aspecto, atrapalha, porque tira essa coisa de distância. Você deveria ser distante, mas você deveria ser junto, né? Isso realmente atrapalha bastante na minha visão. Mas, no outro lado, também, você deve ter mais tempo. Como também as pessoas falaram antes também, o senhor do Portugal, ele trabalha agora 24 horas. Almoço, que o Mauro falou, eu não conheço mais o almoço, né? Você é sempre online agora, sempre online. Você não tem essas coisas mais frequentadas por dia, né? É por isso, essa realmente gera, talvez, uma possibilidade que você pode se organizar diferente, você presta talvez mais atenção ao que é importante para você. Seja você já gosta de inovação, talvez você busca muito mais do dia a dia, né? Então, mas realmente não tem uma clara resposta. Infelizmente, para mim, pessoalmente, atrapalha mais do que ajuda, porque eu gosto de fazer workshops, eu gosto de fazer design thinkings, colocar post-its na sala, ficar crazy, sabe? Esse é o meu ponto que eu gosto muito. Então, para mim, atrapalha mais. Espero aqui responder a sua pergunta. Sem dúvida, muito obrigado. De nada. Obrigada. Obrigada, Niers. Vamos lá, José Luiz. Onde está, José Luiz? José, abre, por favor, o seu microfone para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Não, eu estou gostando muito do evento, as discussões, mas o meu ponto de vista, uma coisa que eu queria colocar, é que nós estamos conversando sobre como essa chamada nova realidade é uma coisa que vai voltar a uma chamada antiga realidade, um pós ou antes pandemia. Nós estamos numa situação que nós não temos retorno para nada, tá? Em questão de digitalização, todas as consequências de que a digitalização forçada do mundo, tá? Porque foi forçada, nossa maneira de trabalhar, necessidade de liderança. Então, é assim, saber, tá? Não é melhor nós já usarmos essa pandemia para poder nos preparar para uma nova gestão, para uma nova liderança, do que estar nos preparando. Porque o que eu vejo até agora, tanto aqui quanto fora do Brasil, nós estamos ainda usando modelos de gestão e liderança totalmente ultrapassados. Colocação. Podem bater. Estou forte. Isso aqui é uma construção. Algum comentário, senhores? Eu queria fazer. Eu acho assim, né? Um pouco até como o Mauro comentou aí, a gente tem ouvido bastante, o Zé Luiz, e tudo isso pegou todos nós de surpresa. Quem disser que estava esperando, eu vou me surpreender também. Mas nós temos aprendido e nos reinventado, pelo menos eu me refiro aqui do nosso ponto de vista. Acho que há, de certa maneira, alguma expectativa de que a gente possa retomar, em parte, alguns dos hábitos que a gente tinha antes da pandemia. Você vê aí a gente esperando poder reativar algumas das iniciativas de convívio social e dos workshops, como falava aqui Nils, que são as referências que nós temos de realizar as coisas de maneira produtiva, como a gente tem. Agora, é bem verdade que nós temos aprendido todos os dias a fazer as coisas de forma diferente, através também dos meios digitais. Então, nós não devemos nos fechar e nem condenar as nossas ideias de agora
porque isso está se transformando o tempo todo. Eu acho que esse é o cenário que a gente tem na nossa frente hoje. É importante que a gente esteja realmente aberto para poder repensar e refletir e reconsiderar essas ideias o tempo todo. O estilo de gestão ultrapassado que você destacou, eu dei uma pincelada, talvez, quando comentei logo no começo da minha conversa lá, e se é que eu me conectei com o teu comentário, eu concordo plenamente, ainda tem muito mesmo disso, e é difícil de promover essa transição, mas as pessoas estão se vendo, de certa maneira, pressionadas para essa transformação e de uma forma muito rápida. Quem não se adaptar vai ficar para trás, não vai ser esperado, não haverá complacência. A digitalização está tornando as coisas está tornando tudo tão acessível e tudo tão transparente, não deixa espaço para ineficiência, né? Então, quem não se adaptar e não entrar nessa vibe do que é preciso para estar nessa posição de liderança e poder influenciar, não vai pertencer. Essa é a minha impressão. Então, eu concordo, acho que em parte com o que você comentou, não sei se eu me conectei exatamente com a tua provocação, mas a gente tem que estar aberto para poder aprender e se adaptar rapidamente ao que se apresenta como oportunidade aí nessa transformação em curso permanente. Não se conectou sim, principalmente no último comentário, que é da maneira que eu vejo. Quem não se adaptar ou avançar vai morrer. Isso estou falando até de empresas. A gente pode, mesmo com a Suécia pegando leve, trazendo uma estratégia que eu concordo totalmente com relação à pandemia, várias empresas grandes tiveram que fechar. E pequenas também sofreram bastante. Então, isso quer dizer que realmente temos que começar desde ontem a fazer as coisas diferentes. Se esperarmos, o dia de amanhã não vai existir. Então, você se conectou muito bem. Obrigado. Muito bem. Caríssimos, eu acho que estamos chegando aqui à conclusão do nosso evento. Eu queria agradecer imensamente a todos os participantes. Nós tivemos também aqui a Cristina, que está lá na Alemanha, Roberta, que está na Suécia, Juliano, de Portugal, as maravilhas, né, da transformação tecnológica. Doutor Renato, alguma coisa a agregar para a conclusão do nosso evento? Apenas enormes parabéns pela sua liderança à frente do Comitê de Capital Humano da Câmara. Parabenizar o Jonas também pela liderança firme e forte de tantos anos na Câmara Sueco-Brasileira de Comércio, e também os nossos queridos palestrantes, né? Acho que o Mauro, o Adriano e Nils nos brindaram com palavras sábias de experiências também muito contundentes em gestão internacional, não só Suécia, Brasil, Alemanha, Venezuela e tudo mais que nós comentamos aqui. E também, enfim, em nome do Consulado Geral da Suécia, agradecer a todos os participantes. Muito obrigado. Jonas, acho que a gente pode agora partir para uma foto. Sim, perfeito, Carol. Tanta gente especial, eu estou vendo também o senhor Klaus Behrens, que foi presidente da Henkel, os meus parceiros da Alesi também estão presentes, o Christian da PQR, o Marcos Kralat, Josi, olá Josi, que bom que você esteve com a gente, Júlia. Gente, é muita gente querida, né? Então, muito quem obrigada. quer ligar a câmera, Carlos por favor? Caicedo também. Vamos ligar as câmeras para fazer um oi e a Vivi da câmera vai ter uma foto agora. Vamos lá? Dá um oi para a Vivi, Renato, tira foto, Renato, Vivi. Legal. Deu certo, Vivi? Obrigado, gente. Obrigado, Carol. Obrigado, Mauro, Adriano, Nils. Espetacular, adorei. Rapidinho, antes de fechar, semana que vem continua as Innovation Weeks, né? Todo mundo bem-vindo de volta. Terça-feira tem um webinar sobre 5G com a Ericsson, também sustentabilidade com a Ericsson. Na quarta-feira temos um evento sobre fintechs, financeiro e Banco Bex. E na quinta-feira, semana que vem, é Tetra Pak, que vai falar sobre inovar e co-criar. Tá? Todo mundo bem-vindo, são eventos abertos nessa plataforma do Zoom. Entra no site da Câmara para ver os horários, tudo. Muito bem-vindos de volta. Mais uma vez,
Obrigado, Carol. Obrigado aos palestrantes. Viviane Rimbeck, obrigada por todo o suporte sempre. Obrigada. Vivi, né? O backstage Ela vai postar o vídeo agora do site. A Vivi Muito vai legal. postar Amanhã, 6 e 7, pessoal. Isso, Adriano, Mauro e Nils, eu peço a todos uma salva de palmas para os nossos guest speakers, por favor. Obrigada. Até a próxima, gente. Fiquem bem. Valeu. Um abraço. Fiquem saudáveis. Obrigado. Um abraço. Abraço a todos. Obrigado, Carol. Abraço. Valeu. Prazer. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.